Livro Além das Palavras e Pensamentos, de Joel S. Goldsmith. A natureza universal e impessoal da atividade de Deus. Você vê porque a experiência de Deus só pode vir quando você relaxou seus esforços pessoais? Quando você aquietou sua mente, quando você chegou à conclusão de que não há nada pessoal sobre a atividade de Deus, no sentido que Deus não faria mais para mim do que Ele faria por você? Nunca acredite que Deus fez mais por Jesus Cristo do que Ele faria por você ou por mim. Não existe tal Deus. Deus não é um super-homem que sai por aí dizendo: farei isso por você aqui, mas não farei isso por você lá. Ou farei isso por meu bom povo hebreu, mas não farei isso por você, povo cristão. Isto não é um absurdo? Deus deve ser entendido como ser universal. Não há exceções nas leis de Deus. Não faz diferença para Deus se uma pessoa é branca ou negra, judia ou pagã, presa ou livre, santa ou pecadora. Não faz diferença alguma. Deixe o pecador abrir sua consciência e Deus virá a ele com a mesma rapidez que chegaria a um santo. O mestre até chegou a dizer que Deus tem mais prazer em um pecador que é redimido do que em 99 que pensam que já são bons. Mateus 18, 12, 13. Mas mesmo isso não é verdade. Não é que Deus tenha mais consideração por um pecador ou mais prazer em um pecador redimido. Não, Deus é puro demais para contemplar a iniquidade, e Deus não tem conhecimento de nenhum pecado ou pecador. A atividade de Deus é como a luz tocando as trevas. Não faz absolutamente nada à escuridão, não a cura, não corrige, nem a altera, nem a remove. Apenas revela que não há nenhuma. É assim que a atividade de Deus é. Na cura, não cura uma doença, apenas revela que não há nenhuma. Não reforma o pecador, revela o homem de Deus, que nunca pecou. Há aquela parte de nós que nunca pecou, nunca esteve doente, nunca nasceu e nunca morrerá. E a atividade de Deus é revelar esse homem. Para o nosso sentido, isso pode remover o pecado, a doença ou a falta, mas isso é apenas para o nosso sentido limitado. Realmente não faz mais do que a luz quando remove a escuridão. O que a luz faz é revelar a ausência das trevas, a não existência das trevas, a inexistência das trevas. É assim que o que chamamos de ser humano, o homem natural, tem uma existência apenas na mente universal, que é separada e à parte de Deus. Toda a experiência humana é uma experiência imaginária, uma experiência de sonho, ocorrendo na mente universal, que não tem seu assento em Deus. A prova disso é que, no momento em que você pode silenciar sua mente e abrir a porta para o Espírito de Deus entrar, este homem não está mais lá. Aquele homem do pecado, doença e morte é tão ausente quanto a escuridão, quando a luz o toca. Dizemos que o velho homem morreu e o novo homem renasceu. Efésios 4, 22, 24. Mas para onde foi o velho homem? Ele não foi a lugar algum. Ele nem estava lá, para começar. Erro, uma formação da mente. Você descobrirá que, nos escritos do Caminho Infinito, quase tanta atenção é dada à natureza do erro quanto à natureza de Deus. O mundo acredita que sabe o que é erro. Para o mundo, é um poder terrível e grande. Tem o mundo em suas garras, produzindo delinquência juvenil, jogo, dependência de drogas, estupro, incêndios criminosos, assassinatos e guerras. Todo mundo sabe o que é o mal. Se alguém pudesse fazer com que Deus fizesse alguma coisa sobre isso, mas nesta mensagem é claramente revelado que você não precisa fazer com que Deus faça alguma coisa sobre isso, porque a natureza do mal é o braço de carne. 2 Crônicas 32, 8. Ou seja, nada. Não resistir ao mal. Mateus 5, 39.
é o ensinamento do Mestre. E esse é o mistério do ministério de cura. Quando, em seu trabalho de cura, você pode se sentar com a mente em repouso e não lutar contra a aparência, não combatê-la, não tentar remover os germes do corpo de alguém, não tentar dissolver nódulos e reduzir febres, não tentar curar insanidade, mas descansar nessa paz interior, na certeza de que existe apenas uma lei, a lei espiritual, e que tudo mais é uma imagem da mente. A experiência de Deus pode então assumir, e a cura acontece. Alguma vez houve alguma lei material mais potente do que sentar tomando friagem ou ficar com os pés molhados causaria um resfriado? Agora a medicina descobriu que isso nunca foi uma lei, sempre foi uma superstição, uma velha história de comadres. Ah, sim, mas muitos resfriados vieram desse jeito, mas não foi a partir dos pés molhados ou da friagem. Foi porque uma pessoa aceitou a crença universal de que isso lhe daria um resfriado, e isso aconteceu. Agora, quando se sabe que não é uma lei, mas um conto de fadas, então isso não é mais temido. Porque a medicina não deveria chegar à conclusão de que os germes não causam doenças, mas que os germes são coisas muito naturais e normais? Se Deus criou tudo que é criado, talvez Ele também tenha criado germes. Movimentos metafísicos têm provado nos últimos 90 anos que as doenças por germes podem ser curadas sem antibióticos. Todos os tipos de gripe foram curados sem medicação de nenhum tipo. Se os germes eram poderes destrutivos que causam doenças, você acredita que mesmo um caso poderia ter sido curado? Se alguma vez houve um caso de tuberculose curada espiritualmente, então os germes não são a causa da tuberculose. Se alguma vez houve um caso de pneumonia curada espiritualmente, então toda a teoria do germe está errada, porque nenhum dos antigermes foi usado para a cura, nem tem um poder sobre germes ou febres exercido. Se germes causassem febres, eles não teriam sido curados em cada um dos movimentos metafísicos por pessoas que realmente tinham experimentado Deus. Apenas afirmar que o erro não é poder ou que os germes não têm poder não curará nada. Mas se você trabalhar com esse princípio até que chegue à conclusão de que os germes não têm poder, uma vez que o Espírito existe, que Deus é, você trará cura. Muitos bons estudantes da verdade não podem curar, porque, enquanto eles têm apenas a mensagem da verdade, eles estão acreditando meramente com a mente. E uma vez que a própria mente que causou a dificuldade, a mente não vai curar isso. As crenças na mente causam todos os erros. Portanto, outra crença na mente não vai curá-los. Você deve transcender a mente. E quando você transcendeu a mente, todas essas coisas que a mente declara ou acredita são provadas e reais.